Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Adriano, e quais foram as suas considerações acerca do idealismo transcendental? Basicamente, eu tentei ressaltar a importância dessa doutrina e abordar alguns aspectos básicos, né? Porque o tema central da dissertação pressupõe isso. Então, no meu segundo capítulo, eu abordei o problema do idealismo transcendental, que é certamente o ponto mais importante, mais característico da filosofia kantiana, da filosofia crítica, né, do período crítico, e, ao mesmo tempo, mais problemático, porque o Kant, com o idealismo transcendental, ele busca, em uma jogada, resolver dois problemas, que é responder ao problema do realismo, que a gente poderia chamar o realismo da época de realismo ingênuo, e o problema do idealismo, também que nós poderíamos chamar o idealismo pré-kantiano de idealismo ingênuo. Então, Kant traz um idealismo crítico. Em outros momentos, ele chama também de idealismo transcendental, que não deixa de ser um idealismo. Então, o Kant tem uma resposta, né, a alguns problemas do idealismo clássico, né, tradicional ou ingênuo, mostrando que justamente os pressupostos mais importantes do idealismo transcendental conseguem resolver os maiores problemas do idealismo, vamos chamar assim, tradicional ou ingênuo. Né? Como? Justamente por conta da pressuposição de que espaço e tempo são formas subjetivas, puras e a priori da intuição sensível, em vez de objetos ou algo que, enfim, seja objetivo em algum sentido. Né? E o problema central seria o problema do solipsismo, a distinção entre representações e os objetos mesmos, né? Esse é o problema do idealismo. Quer dizer, o problema do idealismo é que, no fim das contas, a gente não consegue fazer a separação entre o que é uma mera representação e o que é o objeto, porque eu não tenho acesso ao objeto fora das representações. Quer dizer, talvez a gente possa sofisticar, né, pensar que alguns idealistas, autodeclarados ou não, tenham buscado maneiras de resolver esse problema, né? Mas não deixa de ser um problema que nos conduz, entre outras coisas, ao problema da dúvida com relação à realidade do mundo externo e, consequentemente, ao solipsismo. Como que o Kant resolve isso? Bem, espaço também é uma forma subjetiva, mas ele... o que se dá no espaço é real, né? E é externo a mim, ainda que enquanto fenômeno. E mais ainda tem um outro elemento importante do idealismo transcendental, que é a distinção entre fenômeno e coisa em si. Então, o que acontece? A gente não pode falar sobre a coisa em si, mas a gente não elimina a pressuposição da existência do objeto enquanto independente da minha representação dele. Ele está lá, eu só não posso saber como ele é, caso eu pudesse sair de fora da minha própria mente e ver o objeto como se ele fosse visto de lugar nenhum, digamos assim. Vou usar uma expressão de um livro famoso também. Ok. Você falou da questão dos fenômenos, né? Qual foi a sua abordagem acerca do eu fenomênico e do eu transcendental? Como é que você abordou, vamos chamar de esses dois eus? Então, o eu fenomênico é aquele que aparece, né, enquanto fenômeno, ou seja, que é o que a gente percebe por meio da experiência, basicamente, ou seja, após um certo processamento de um material empírico. E esse material empírico não necessariamente é um material, que a gente poderia dizer, externo, né, como uma matéria fora de mim, certo? E isso incluiria o corpo também. Mas ele também inclui digamos assim, o fluxo de consciência. Quer dizer, todos os pensamentos determinados que nós temos estão no tempo.
consequentemente, todos os pensamentos determinados, nós os percebemos como pensamentos meus, mas esse meu, nesse caso, esse meu, ou eu, né, que está vinculado com esses pensamentos determinados no tempo, ou com o tempo de maneira empírica, né, já com conteúdo de pensamento determinado, é sempre um eu fenomênico. Agora, é falso também a gente pensar que existe um eu, como eu disse aqui, pode acabar enganando, né? Um eu como se fosse uma coisa que se acopla ao pensamento. Então, aqui o Kant está levando em consideração que no tempo puro a gente tem a pura sucessão, né? Como, lembrando um pouco a crítica do David Hume a esse ponto, o puro fluxo de consciência. Né? Então, e o que acontece? De onde vem a unidade? Porque quando a gente pensa eu, né, de alguma forma, principalmente o eu empírico, né, o Adriano, que vive, sei lá, em Cuiabá, e etc., eu só consigo dar unidade para esse, digamos assim, objeto, ou seja, eu só consigo pensar em mim mesmo como objeto enquanto eu tenho conteúdo empírico. Portanto, o eu como objeto, propriamente dito, só pode ser o eu fenomênico. E como que eu consigo dar unidade para esse objeto, ou seja, unidade para o conjunto de experiências que, de alguma forma, constituem esse objeto? Por meio das operações de síntese, que aí são operações que a gente poderia dizer são transcendentais, né? Mas elas, do ponto de vista fenomênico, já estão operadas, então, com o material empírico somado a isso. Apesar disso, a gente tem alguns elementos que são a priori e que, apesar disso, são, digamos assim, aplicáveis à constituição do eu fenomênico, que são os produtos das relações entre espaço e tempo. Então, o Kant vai dizer que o tempo é por extensão e o espaço puro é sucessão. Mas quando eu relaciono sucessão e extensão, eu tenho também a ideia de simultaneidade no espaço. E com o tempo eu tenho a noção de mudança, a partir da relação com simultaneidade e sucessão. E disso também vai me trazer a noção de forças motrizes, principalmente vinculado com o espaço, e de permanência. Então, a permanência é uma espécie de síntese entre a sucessão, a simultaneidade e a mudança, principalmente. Né? Mas envolve também, então, extensão, forças motrizes, etc. E essa noção de permanência, então, ela é uma noção construída na relação da experiência empírica. Mas é uma categoria que a gente poderia dizer que é a priori, mas é a priori não enquanto categoria. Na verdade, categoria não seria a palavra certa, né? Nem seria uma espécie de conceito puro, mas é já um conceito a priori, fruto da conexão das relações entre espaço e tempo. E então é um elemento, digamos assim, prévio, né, transcendental, que constitui a estrutura desse objeto, que seria o eu. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.